Boa tarde, é uma honra estar aqui com todos vocês, conselheiros, principalmente pelo convite feito pelo Wilson. Boa tarde, Lucilene. Boa tarde, doutor Beirão. Boa tarde a todos. O pessoal estava reclamando aqui, eu acho que estava sem áudio, se eu não me engano. Digo para vocês que esse fórum hoje quase que não sai, esse debate quase que não sai. Foram tantas adversidades. Deixa eu ver, alguém deve estar recebendo ligação aí falando sobre o áudio. Deixa eu ver aqui se o áudio está bem. A Pamela estava com áudio, a Pamela sim, eu não. Pelo que eu vi aqui, a Pamela estava com áudio ou não, né? É isso. Então eu peço desculpa aos colegas pela ausência de áudio, porque eu estou com várias telas abertas aqui simultaneamente. E quero dar uma boa tarde novamente a todos vocês que estão nos vendo aí pelo YouTube. Convidar a vocês que ainda não viram os debates anteriores a poderem ver. Vocês vão conhecer as matérias que nós já tratamos, os componentes da equipe também. E vai ser um prazer tê-los conosco também. Nosso objetivo aqui não é dar aula de direito previdenciário, mas sim fomentar debate de matérias práticas que nós lidamos no dia a dia. E a gente não tem nenhum interesse de travar disputas, é o que eu estava dizendo antes do meu áudio falhar. Nosso objetivo aqui é criar matérias, ideias e auxiliar no crescimento de todos vocês. A doutora Pamela já deu o boa tarde. E eu tenho aqui conosco também uma presença que muito nos abrilhanta, que é o doutor Gustavo Beirão, escritor, advogado, palestrante e professor em curso de pós-graduação, mestre da PUC de São Paulo, especialista em direito previdenciário, dentre muitas outras atividades. Ele também é o presidente da terceira CAGE, do CRPS. E uma boa tarde para o senhor também, doutor Gustavo Beirão. Seja muito bem-vindo ao fórum. Muito obrigado, Wilson, pelo convite. Quero cumprimentar aqui a doutora Pamela, Lucilene, o Gabriel também. Quero dizer que é muito louvável essa iniciativa de termos esse encontro entre conselheiros do CRPS, para, como você falou, né, ninguém aqui vai expor aulas nem nada, mas trazer em voga os debates diários que nós encontramos no dia a dia dos julgamentos dos nossos processos e que fazem com que nós possamos tirar dúvidas, lançar ideias e tentar fazer o máximo no mistério, que é o nosso trabalho de levar a justiça social por meio dos nossos julgamentos. Muito obrigado, doutor Gustavo Beirão. Doutor Gustavo hoje e a doutora Pamela serão mediados. A nossa forma de debate hoje vai ser alterada, eu explico para vocês já já. A nossa forma será alterada e eles serão mediados pela doutora Lucilene Araújo Botelho, advogada, bacharel em Direito pela Faro, Faculdade de Rondônia, está falando lá de Rondônia, distante daqui do Sudeste. Ela é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Católica de Rondônia. Ela é membro da Comissão de Direito Previdenciário lá da OAB de Rondônia também, conselheira na 29ª Junta, lá em Porto Velho de Rondônia, e também é uma das coordenadoras desse fórum, desde o início está conosco. E boa tarde, doutora Lucilene, seja bem-vinda novamente, estreando agora na mediação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os convidados aqui presentes e a todos os conselheiros e conselheiras que estão nos assistindo pelo YouTube no nosso evento. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos convidados, a doutora Pamela e o doutor Beirão, por ter aceitado participar conosco desse evento e compartilhar também um pouco dos seus conhecimentos, experiências relacionadas ao tema que vai ser abordado hoje, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS, né? Iremos falar sobre a prescrição ou não das cobranças de casos de má-fé, né? Então, eu quero agradecer de primeira mão terem aceito o nosso convite e vamos dar início ao nosso debate. Obrigado, Lucilene. Tenho certeza que o debate vai ser bastante proveitoso para todos. E nós temos aqui a participação também do meu fiel companheiro, a grande chama incentivadora que me auxiliou e me auxilia diariamente para que esse projeto permaneça vivo. Meu querido amigo Gabriel Ribeiro, falando lá de Salvador, lá na Bahia. Gabriel, boa tarde. Quase que não chega, mas chegou. Boa tarde. Seu microfone, Gabriel. Boa tarde a todos. Hoje a Bahia está muito bem representada pelo Dr. Gustavo Beirão. É um prazer estarmos aqui e, sobretudo, me traz uma grande alegria. Temos pessoas de estados diferentes, né, da nossa
da nossa nação, com visões diferentes, com questões diferentes, para trazer soluções práticas ao nosso trabalho. Esse é um dos objetivos, né, que nós iniciamos esse fórum de debates, e tenho certeza, né, que hoje não veremos que alguém ganhou, o outro perdeu. Na verdade, todos ganharemos e aprender um pouco mais, e me sinto com um prazer imenso em poder dizer tanto ao colega Dr. Gustavo Beirão, tanto à colega doutora Pâmela, tanto ao colega Rucilene, tanto ao colega Wilson, tanto ao colega Gabriel Rubinge, que faz parte da comissão, lá, que faz parte da CAD também, a colega Elisete, que faz parte também da comissão em Alá do Sul, a colega Tássia, né, do Mato Grosso, de podê-los chamá-los de colega, né, de fazer parte dessa família do CRPS e dizer que esse projeto ele não tem dono, ele é nosso, né, e isso nos traz uma grande alegria e desejo a todos um excelente debate e estarei aqui atento, né, como diz aqui na Bahia, com um olho no peixe e outro olho no gato, né, para aprender um pouco mais nessa tarde. Muito obrigado, Rafael e Gabriel, pelo apoio. É muito importante você estar aqui conosco, as pessoas já te conhecem, já assimilam também o fórum a você. Então é muito importante, fico muito satisfeito pela sua presença aqui. E a Tássia está nos bastidores aí, eu não sei se a Tássia vai querer aparecer, mas ela está nos bastidores e vai nos auxiliar hoje nessa transmissão. Ela, junto com o Gabriel Rubinger, estarão lá no chat do YouTube. A Elisete também estará lá no chat do YouTube, monitorando as perguntas que porventura vocês tenham. E ao final desse debate ela voltará ao vivo e a cores para todos vocês, para poder repassar para os nossos debatedores hoje as dúvidas que vocês porventura tenham. Apenas para trazer algumas informações para vocês, a fórmula do nosso debate foi ligeiramente alterada. Nos encontros anteriores, normalmente nós tínhamos um participante da coordenação e um convidado fazendo um bate-bola sobre determinados temas, e nós entendemos que para fazer jus à nomenclatura utilizada, que é um fórum de debates, agora de fato nós vamos promover um debate. Então a partir de hoje nós teremos um mediador, no caso hoje será a Rucilene Botelho, e nós temos dois debatedores, a doutora Pâmela hoje e o doutor Gustavo Beirão, que já nos deram autorização para serem chamados de Pâmela e de Beirão, então não se assustem, tá? Não é falta de liturgia, já houve autorização prévia deles. E agradecimento a todos vocês que vêm nos acompanhando, vêm nos incentivando desde o início da nossa jornada. Hoje, ao final do nosso encontro, será feito um sorteio de um livro, vocês vão poder ter acesso a ele aí, que fala sobre a reforma da Previdência, um tema bastante importante hoje, e a forma de como será sorteado esse livro, nós passaremos mais para frente, lá no momento das perguntas, porque está relacionado diretamente com as perguntas que serão feitas. Então, aguardem, acompanhem, e nós faremos esse sorteio. Nós temos também uma terceira novidade hoje, mas essa terceira novidade será apresentada para vocês só no final do nosso debate de hoje. Como eu havia dito para a Ana Cristina, presidente da 25ª Junta, no evento que a escola fez na semana passada, a expectativa faz parte do prazer. Então, quero mantê-los atentos conosco aqui. No final, tem mais uma surpresa, além do sorteio do livro, nós teremos mais uma surpresa para vocês. Aguardem. Acredito que vai ser bastante positivo para todos. Tá? Agora sim, nós vamos passar para aquilo que todos viemos ver. Eu sei que alguns vieram esperando o sorteio, mas alguns vieram para ver o debate, acredito que a maioria. E vamos passar para, de fato, aquilo que vocês estão esperando, que é o debate. Sem mais delongas, eu passo a palavra para minha colega Rucilene, para ela conduzir o debate. Eu tenho certeza que será no mais elevado nível possível. Doutora Rucilene, é com você, fique à vontade. Tá certo, então, Wilson, vamos começar. Antes mesmo de adentrar no tema central, eu gostaria de fazer um questionamento paralelo, né, sobre a prescrição e a decadência, né, que, como sabemos, ela se encontra na vasta doutrina nacional e os prazos definidos em lei. Ocorre que, principalmente no direito previdenciário, né, a legislação estabelece prazos divergentes, né, de uma a outra, o que pode causar conflito. Diante disso, o que ocorre? A Lei 8.213, né, no artigo 103A, ela estabelece o prazo prescricional, decadencial de 10 anos, né, para que a Previdência Social possa anular os seus atos, contados da data em que foram praticados, né. Por outro lado, o artigo 54 da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, ela estabelece o prazo de 5 anos, também contado dos atos que foram praticados.
Diante disso, vocês entendem que há conflito entre os dois dispositivos? Se sim, poderia ser aplicado aquele mais benéfico ao segurado, ou prevalece o princípio da supremacia do interesse público? Eu vou passar a palavra à doutora Pâmela, né? Primeiro as damas, né, doutora, para fazer essa... Obrigada. Então, como muito bem lembrado pela doutora Rucilene, quando tratamos da Lei 8.213, nós tratamos dos benefícios previdenciários, né? Haja vista que os benefícios assistenciais, ele tem a legislação própria, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742 de 93. Bom, então, adentrando com relação à questão do prazo decadencial, qual ser aplicado, no meu entendimento, devemos aplicar a lei específica, uma vez que, quando há uma lei geral e uma lei específica, devemos aplicar a lei específica, que no caso seria o artigo 103A da Lei 8.213 de 91. E também, nessa mesma linha de raciocínio, nós temos o enunciado número 10, no caput, que ele trata sobre a aplicação exatamente do artigo 103A da Lei 8.213. Lembrando que os enunciados, nós somos vinculados, as nossas decisões são vinculadas ao enunciado. Então, nesse sentido, o meu entendimento, e acompanha o enunciado, é a aplicação do artigo 103A. Agora eu passo a palavra para o Beirão. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Porque, na verdade, a gente que participou da construção dos enunciados, né, a gente tem um pouco do histórico de como que ele veio a surgir, e, na verdade, antes mesmo do enunciado, nós, conselheiros, né, já estávamos vinculados também, a gente não pode esquecer que somos vinculados aos pareceres da consultoria jurídica dos ministérios, assinados pelo ministro, e o parecer de número 3.509, de 26 de abril de 2005, ele já tinha elucidado para a gente essa questão. Aplica-se o 54 da Lei 9784, que é a lei geral do processo administrativo, ou aplica-se o prazo do artigo 103, lá da lei 103A da Lei 8.213. E nas suas conclusões, eu não sei se todos os colegas têm acesso, a gente sabe que ainda existe um pouco de dificuldade do acesso dos nossos colegas à nossa jurisprudência administrativa previdenciária, que são as súmulas da AGU, os pareceres da consultoria jurídica assinados pelo ministro, as nossas resoluções do Conselho Pleno, mas isso já foi elucidado lá desde 2005, quando nas conclusões, peço venha aqui para ler as conclusões, no artigo no item 56, item C, assim reza o parecer. E quanto especificamente aos atos da Previdência Social relativos à matéria de benefício praticados antes da Lei 9784, o prazo decadencial foi estendido para 10 anos por força da medida provisória 138 de 19 de novembro de 2003, convertida na Lei 10.839 de 5 de fevereiro de 2004. E, da mesma forma, só começa a correr a partir de 1º de fevereiro de 99. Em consequência, o direito da Previdência Social de anular os atos de que decorram efeitos favoráveis aos seus beneficiários, quando praticados antes da Lei 9784, decairá apenas a partir de 1º de fevereiro, quando se completam 10 anos contados do início daquele diploma. Então, veja, o nosso artigo 113 ele é bem claro no sentido de prever como lei específica, que neste caso derroga a lei geral, né, na aplicação dos prazos em relação aos benefícios previdenciários, são 10 anos. Sendo que, como até antes da lei 9784, delimitar um prazo
prazo decadencial de 5 anos, depois foi ampliado para 10, depois foi ampliado para 5, né? Então, a Lei 9784, ela deu um parâmetro dizendo, administração, agora existe decadência. E como isso só foi efetivamente publicado em 1º de fevereiro de 2009, os atos anteriores, eles, até então, quando não se aplicavam a decadência, daqui para frente eles têm esse prazo, e vai ser o prazo, no caso dos benefícios previdenciários, de 10 anos, nos termos do artigo 103A. Então, hoje nós temos 2 normativos que nos vinculam, que é o parecer assinado pelo ministro, né, número de 3.509 de 2005, e agora, mais recentemente, o enunciado 10 no seu caput, contando o prazo decadencial de 10 anos. Tá certo, então, senhores. Vou passar para o próximo tópico. Vamos falar sobre o princípio da legalidade e da vinculação administrativa. Com relação ao tema, lógico. De acordo com a Constituição Federal, tanto no artigo 5º, no seu inciso 2, como no artigo 37 do caput, ele impera no Brasil o princípio da legalidade. Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio utiliza a pirâmide de Kelsen, né, que prestigiando o princípio da hierarquia das normas, que muitas vezes coloca em conflito a própria Lei 8.213 com o Decreto 3048. Com base nessa premissa da legalidade, eu lhes pergunto, né, diante de um eventual conflito entre a Lei 8.213 e o Decreto 3048 de 99, que é o que regulamenta a lei, quanto à matéria envolvendo a prescrição, qual o entendimento dos senhores acerca do procedimento correto a ser adotado na análise do recurso ordinário? Uma vez que os dispositivos constitucionais, eles falam da obediência, né, da Lei 8.213 e não do decreto. Eu faço esse questionamento por uma simples razão. O artigo 103 da Lei 8.213, ele estabelece a decadência de 10 anos, salvo a comprovada má-fé, né? E o artigo 103, parágrafo único, ele estabelece o prazo prescricional de 5 anos e não faz qualquer menção à expressão da má-fé, né? Já o decreto 3048, no seu artigo 348, parágrafo 2º, ele estabelece que, uma vez comprovado o dolo, a fraude, a simulação ou a apuração e constituição do crédito, poderá ser feita a qualquer tempo, né? E aí existe ainda também a portaria conjunta número 2, né, de 19 de 9 de 2014, né, que estabelece que o artigo 76, né, o estudo da prescrição, se aplica à cobrança dos valores pagos indevidamente aos benefícios do BPC, salvo os casos decorrentes de comprovado dolo, fraude ou má-fé. Diante disso, eu lhes pergunto, é possível afastar a prescrição em casos de má-fé, dando direito à autarquia, de fazer a apuração quando quiser e cobrar todo o período de irregularidade, quando a própria lei não estabeleceu tal condição, ou a gente não estaria aí diante de uma flagrante insegurança jurídica? Doutora Pamela? Sim. Eu não tinha direcionado a pergunta. Bom, é interessante observar que o poder regulamentar, ele é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar a sua efetiva aplicação. Então, o seu alcance, ele é apenas de norma complementar à lei, ou seja, não pode a administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando. Caso o faça, ela cometerá, então, um abuso de poder regulamentar, invadindo, então, a competência do legislativo. Em que pese a existência do Decreto 3.048 de 99, tratando que, quando comprovado dolo, fraude ou simulação, a apuração do crédito poderá ser feita a qualquer tempo, e em a Lei 8.213 não tratando da má-fé,
deve ser observado o enunciado número 10, inciso 3º, que ele dispõe que a má-fé, ela afasta a decadência, mas não afasta a prescrição. Ou seja, opera-se a prescrição mesmo em casos de má-fé. Doutor Beirão? Rosilene, quando você falou em pirâmide de Kelsen, eu cheguei a me arrepiar aqui, tá? Então, eu queria primeiro, antes de falar de pirâmide de Kelsen e etc e tal, eu queria esclarecer duas coisas. Primeiro, existe uma palavra que eu acho que é uma palavra que todos nós conselheiros, né, em um momento ou outro, devemos pensar e refletir um pouco, que é uma palavra chamada resiliência. Né? Resiliência que veio da origem da física, que é uma característica que os materiais têm, né, ao serem submetidos a choques, eles voltarem à sua capacidade normal. Utilizando no nosso sentido figurado, uma tendência que a pessoa pode ter em se recuperar ou superar os problemas que aparecem. Às vezes, porventura, nós temos alguns problemas na nossa vida que não podemos dar jeito, como o falecimento de um ente querido ou outra situação, e nós temos que ser resilientes, ou seja, temos que encontrar a melhor forma de passar a conviver com aquilo que não tem o que a gente fazer, não temos jeito a dar. E é com base nessa palavra de resiliência que a gente precisa ver essa questão da nossa pirâmide, que é uma pirâmide de Kelsen invertida, tá? Onde um parecer da consultoria jurídica vale mais do que uma decisão judicial, onde uma súmula da AGU vale mais do que entendimentos simulados em tribunais, conforme está descrito tanto no artigo 30, parágrafo 1º do nosso regimento interno, no artigo 59 do nosso regimento interno, no artigo 63 do nosso regimento interno, no artigo 64 do nosso regimento interno e principalmente no nosso artigo número 68 e 69, que inclusive nos imputa responsabilidade em caso de descumprimento das teses esposadas nesses normativos que a gente acabou de falar. Então, veja, quando a gente se refere a benefício por incapacidade, eu entendo que a Lei 8.213 e o Decreto 3.048 estão afastados. Nós estamos falando de BPC, benefício assistencial, com lei própria, com o decreto próprio. Lei 8742 e decreto 6.214. Que, coincidentemente, não falam absolutamente nada sobre prescrição e decadência. E, inclusive, nós temos um outro parecer, assinado pelo ministro, portanto, que nos vincula, que fala que, em relação ao BPC-LOAS, ela não prevê, em nenhuma dos seus dispositivos, a restituição de valores pagos indevidamente pelo INSS. Também não sei se os demais colegas conhecem o parecer 2.445 de 2001. Parecer esse que fala, inclusive, em ação regressiva contra o servidor que deu causa à concessão indevida. Pois bem, na reunião do Conselho Pleno, quando votamos o item 3 do enunciado número 10, na verdade, o que se observou é que a motivação para o afastamento, ela já vinha se dando não apenas no âmbito administrativo, mas também no âmbito judicial. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele, em uma decisão tomada em sede de recurso em repercussão geral, ele fala que a má-fé, inclusive para as questões de... Deixa eu só achar ele aqui.
achei foi o RE 669-069, que ele, em sede de repercussão geral, ele fixou a seguinte tese: é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. O Supremo Tribunal Federal, ele determinou que apenas nos casos de ilícito penal é que pode não ocorrer o fenômeno da prescrição. Então, com base dessa decisão, antes disso, nós tínhamos, inclusive, 2 resoluções do Conselho Pleno, a resolução número 43 de 2017 e número 2 de 2019, no mesmo sentido. Então, há que se aplicar, sim, a decadência, por ser um instituto onde há uma previsão legal, não apenas na Lei 8.213, como também na Lei 9784, que trata do processo administrativo do Executivo Federal, né, da Administração Pública Federal como um todo, como também vai ao encontro desta decisão. Então, eu entendo que foi acertada, né, esta decisão no sentido de você afastar a decadência, no caso de má-fé, e não afastar a prescrição. E com relação a essas questões de memorandos, as portarias, as instruções normativas e mesmo o decreto, né, que geralmente contraria essas leis federais, o próprio STJ, né, e todas as jurisprudências que vêm aí falando sobre essa situação. Os senhores acreditam que elas podem ter um certo impedimento em face do recorrente? Doutora Pamela? Não ouviu? Seu microfone está fechado. Isso, só repete para mim o finalzinho, desculpa. Com relação à próprias normas, né, que é portaria, das instruções normativas que o próprio INSS estabelece, né, que contraria exatamente tanto a lei federal quanto as jurisprudências do próprio STJ, né? Vocês acham que ela cria um certo impedimento em face do recorrente? Perfeito. Então, como muito bem colocado aqui pelo nosso colega Beirão, inclusive mencionado pela doutora Rucilene Botelho, nós devemos sim seguir a pirâmide de Kelsen na aplicação das normas. Lembrando que, como eu havia dito, a administração pública ela tem o poder de regulamentar e editar atos gerais, que sejam complementares às leis e que não sejam contrários às disposições já previstas. Então, deste modo, a aplicação da lei federal ela deve ser a base, não podendo inverter então, a pirâmide de Kelsen de modo a fazer cumprir uma iene ao invés da lei. Ressalto aqui que, quanto aos decretos, nós também estamos vinculados ao que dispõe seus dispositivos. Porém, em havendo uma contrariedade entre a lei e o decreto, a lei ela é um ato normativo superior e que devemos seguir. Isso não quer dizer que não possamos, então, formar convencimento quando a IN, por exemplo, a IN 77 de 2015 for favorável ao segurado. Uma vez que nós realizamos o controle jurisdicional das decisões do INSS. Então, apenas estaremos retificando uma decisão que já deveria ter sido feita, ter sido deferida em sede de requerimento. Doutor Beirão? Concordo 100% com a Pâmela pelo seguinte, os atos normativos do INSS não nos vinculam, ainda que seja IN. E não poderia ser o contrário, uma vez que quando o recurso administrativo ele é interposto, o INSS deixa de ser administração pública e passa a ser parte, onde de um lado está a autarquia e do outro lado está o segurado. Então, jamais o normativo do INSS poderia vincular o Conselho, sobretudo quando ele tem entendimentos que divergem de leis, de decretos, ou que
possam ser prejudiciais ao direito do segurado. Então, é importante, sim, a IN é importante porque ela traz alguns aspectos esclarecedores. Se você pegar a IN, por exemplo, e for verificar a legislação antiga, né, da aposentadoria dos aeronautas, dos jogadores de futebol, do jornalista, as leis especiais, como as pensões especiais, né, primordiais e vítimas da talidomida, dentre outros, a IN ela traz um esboço muito bem organizado de onde você pesquisar, de como era a legislação até determinada data, e a IN tem o seu valor por conta disso. Traz conceitos e definições que foram sendo alterados ao longo da legislação. Imagine que desde a Lopes, nós estamos falando de 1960, com a Lei 3.807, que nós tivemos conceitos próprios arraigados ao direito previdenciário, como o conceito do que é o segurado, do que é o dependente, do que é um salário de contribuição, né? Então, é importante a IN em determinadas situações para um esclarecimento, mas ela não pode se tornar uma fundamentação de um acórdão, sobretudo quando ela traz um entendimento desfavorável. Agora, é interessante que nós, enquanto julgadores, quando identificarmos que a própria IN reconhece o direito e o INSS não reconheceu o direito, aí sim nós podemos dizer, olha, INSS, você deixou de cumprir a sua própria instrução normativa que dá direito ao segurado. Então, nesses casos, é possível uma fundamentação com base na IN. O INSS diuturnamente emite ofícios circulares, fora os antigos memorandos, portarias, resoluções, lembrando que, da mesma forma, elas podem ter um caráter informativo, mas nunca vinculante ao Conselho de Recursos. E é importante que a gente saiba identificar aonde que há este caráter informativo e onde que há uma afronta do normativo a uma determinação da lei e do decreto. Perfeito, Beirão. É até uma situação da nossa própria unidade julgadora aqui. A gente realmente também só fundamenta na IN quando é para beneficiar o segurado. A gente sempre frisa, o meu presidente aqui, ele sempre frisa, a questão é mais, principalmente nesses casos de prescrição, realmente é a nossa lei federal mesmo, né? Até porque a IN não nos vincula. Reiterados julgados, gente, voltando agora a um outro tema, né, continuando o nosso debate, do próprio STJ, trazem o tema da prescrição, né, em casos envolvendo a fraude com a Previdência, né, contra a Previdência, porém sobre a ótica penal, né, ou seja, a prescrição daquela pretensão punitiva que está prevista lá no 111 do Código Penal, né. Atrelada a esses julgados do STJ, está a tese do crime continuado, né, e por isso o prazo prescricional passaria a contar do dia em que cessou a irregularidade, né, do benefício. Trazendo esse raciocínio para o processo administrativo previdenciário, seria possível aplicar a referida tese do recebedor de má-fé em atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado? Eu vou começar com o doutor Beirão agora, fazer essa sustentação. A bomba deixou para responder primeiro, né? As outras é mais tranquilo. Estou brincando. Veja bem, eu entendo que é um assunto muito sério nós, enquanto tribunal administrativo, imputarmos a alguém uma má-fé sem um contraditório, sem uma ampla defesa, sem um devido processo legal. Inclusive, nós temos um caso concreto de uma conselheira aqui em Brasília, onde, num voto, ela não disse que havia a má-fé do segurado, mas ela citou um documento do INSS em que o INSS dizia que tinha havido má-fé. Resultado, essa conselheira foi chamada na Polícia Federal para responder aonde que ela tinha identificado má-fé. Má-fé, gente, dolo só pode ser efetivamente configurado depois de um devido processo, no meu entendimento, autônomo aquele do pedido de benefício, para que você impute àquele beneficiário uma materialidade e autoria de crime.
E nós não temos competência para dizer que houve um crime. Quando nós temos um processo onde há um prévio inquérito policial, onde a pessoa foi indiciada, foi reconhecida que houve uma fraude, um crime, aí não há o que se discutir. A má-fé já foi comprovada em um processo autônomo que determinou que houve materialidade e autoria de crime. Aí sim nós poderemos, de olho fechado, dizer houve má-fé, afaste-se a decadência, mas não a prescrição, conforme nós vimos anteriormente, como está lá no enunciado 10. O próprio INSS ele tem um manual operacional de benefício, do MOB, que diz um passo a passo para você apurar essas irregularidades. O que nós vemos na maioria dos processos que pegamos é que o INSS ele não cumpre o seu papel em apurar em um processo autônomo essa irregularidade, ou este dolo, ou esta má-fé, e simplesmente ele diz o seguinte: olha, a pessoa teve um membro da família que passou a trabalhar e ela não informou o INSS. Má-fé. E isso a gente não pode apurar. Né? O INSS não pode simplesmente alegar sem desenvolver todo o ITER, um caminho, um procedimento para que se realmente apure a má-fé. Até porque eu entendo que se a gente fosse fazer isso, nós teríamos sérios problemas de ordem até de competência, né? Porque nós temos a competência civil e administrativa, não temos a competência penal. Até mesmo em caso de fraudes onde outras pessoas denunciam, o que é que a gente tem que fazer? Cessar o benefício, se for o caso, ou não reconhecer o direito, e dizer para o INSS, oficie as autoridades competentes para apurar a materialidade e autoria de crimes. Né? Então, eu entendo que o Código Penal, para nós, não se aplicaria, até porque nós temos uma previsão expressa no artigo 71 do nosso regimento interno, que apenas se aplicam subsidiariamente a Lei 9784 e o CPC, né? E também pela carência de competência em matéria penal, no meu modo de entender, que nós temos. Então, e também nem compete a nós fazer esta apuração, né? O INSS ele tem competência para isso, então eu acho que deveria, em processo autônomo, proceder-se a apuração de uma irregularidade ou de uma má-fé, juntar este procedimento ao processo de benefícios para que nós tivéssemos a possibilidade, né, mais clara, mais objetiva de dizer houve má-fé e afaste-se a decadência. Bom, muito bem colocado pelo colega Beirão com relação à questão da comprovação da má-fé. Entendo também que é necessário, sim, que seja feito essa comprovação. Esse crime deve ser comprovado em um processo autônomo, inclusive não é na esfera civil que, inclusive em âmbito administrativo, que nós vamos apurar essa questão. Inclusive, complementando, né, é o artigo 71 do nosso regimento interno, que prevê que será aplicado subsidiariamente o Código de Processo Civil e a Lei 9784 de 99. Então, portanto, por ter essa previsão, que eu entendo que é taxativa, que não há possibilidade, então, de aplicarmos o Código de Processo Penal e os julgados que são referentes à área criminal. Então, eu acompanho o relator. Só para finalizar essa questão, eu também concordo, eu acredito, e eu também, eu já peguei processos irregulares, tanto dos benefícios assistenciais, quanto pensão, quanto aposentadoria, e o que a gente percebe nesses recursos ordinários que chegam para a gente pelo MOB, é que ele vem totalmente inacabado, vamos dizer assim, né? Inacabados, eles deixam realmente a gente só fundamentar a cessação, ratificar, porque não vem a questão da própria prova da má-fé, né?
que também eu concordo que tem que ser apurado em autos próprios, né? Seria assim um sonho se viesse já juntinho, arrumadinho. Mas eu concordo com os senhores, eu acredito que realmente a nossa competência não cabe nesses casos. Inclusive, Lucilene, nós tivemos uma alteração recente pela Lei 13.846, que modificou não só a 8.213, mas, sobretudo, a 8.212, que eu percebo que é uma lei esquecida por muitos dos nossos colegas, que, quando ela fala de custeio, eu falei, não, gente, ela não fala de custeio apenas, ela fala da organização de toda a Seguridade Social. E aí eu chamo um detalhe, que o pessoal fala, no pente fino, veio a MP 739, depois a MP 767, agora veio outro pente fino. Gente, não, eu detesto essa palavra, porque pente fino dá a ideia de estar tirando caspa, piolho, uma coisa mal feita. E é justamente o contrário. Esta previsão de revisão, ela está desde 1991, na Lei 8.213, já tinha previsão na LOPS, lá em 1960, um programa de revisão de benefícios, e isso faz parte da própria condução das finanças da Seguridade Social, no sentido de manter o benefício apenas a quem é devido. E a Lei 13.846, ela alterou o artigo 69 da Lei 8.212 e trouxe todo um passo a passo que o INSS deve cumprir na hora de fazer a apuração de irregularidades ou erros, tanto na concessão, quanto na manutenção ou na revisão. Então, se a gente pega lá a Lei 8.212, no artigo 69, com a redação dada pela Lei 13.846, a gente vai ver que o beneficiário ele tem que ser notificado, se for urbano ele tem 30 dias para apresentar a defesa, se for rural tem 60 dias, se ele não trouxer essa defesa, ou se ela for considerada subsistente, só aí é que haverá uma suspensão do pagamento. Dessa suspensão cabe um recurso administrativo. Então, veja que tem todo um caminho a ser percorrido antes de você dizer que houve a má-fé, para que você venha a depois querer cobrar valores, benefícios devidamente. Então, eu acho que este fundamento no artigo 69 da 8.212 pode também ser utilizado nas nossas fundamentações de acordo. Perfeito, doutor. Agora eu vou passar para um tópico bem fresquinho, né, que é o ofício circular número 15, que acabou de ser revogado e deixou a gente, digamos assim, desnudos, né, desse fundamento. Acabou de ser revogado, né, pela portaria 633, de 27/8/2020, né? O que esse ofício circular dizia, né? Ele acabou se tornando uma tábua de salvação, né, para o processo administrativo, para nós conselheiros, né? Porque ele trouxe 2 pontos essenciais, né, para a gente até, inclusive, facilitar a nossa análise, no caso concreto, que ele estabeleceu o que era a má-fé e fixou a desnecessidade de cobrança nos casos de benefícios recebidos indevidamente, quando estiverem se tratando de boa-fé, até pela questão da natureza alimentar, que são os benefícios assistenciais, né? Então, essa portaria foi recentemente emitida, né, que é a 633, esses dias até uma colega me pediu e eu passei, e depois eu fui analisar, realmente verificar esse ofício. A portaria, ela simplesmente revogou, ela não revogou o ofício 15, né? Ela não trouxe nenhuma contrapartida, não criou nenhuma nova regra, né? E o que acontecia lá no ofício, né? Ele autorizava o afastamento da cobrança e ele fixava os aspectos da má-fé, né? Então, assim, diante disso, diante dessa revogação do ofício 15, né? Como os senhores pretendem conduzir as situações que envolvem essa matéria, né? Aonde buscar uma fundamentação, já que o ofício acabou de ser revogado? Doutora Pamela? Eu inicio, então. Eu gostaria de fazer um adendo na colocação da doutora Rucilene acerca da revogação do ofício circular número 15, haja vista que, conforme minhas pesquisas referente ao parecer que foi considerado na revogação do ofício circular número 15,
E aqui eu faço um parênteses para agradecer o meu querido amigo Cleodomar, presidente da 26ª Junta de Recurso, que prontamente me ajudou com essa pesquisa e não mediu esforços. E indo direto ao ponto, esse parecer, que é de número 00579, que não nos vincula, ressalvo, né, isso, que ele não nos vincula, ele faz análise do artigo 49, caput, do decreto 6.214 de 2007, que trata da ressalva dos recebimentos de boa-fé, dos valores da cobrança, né, no caso dos valores indevidos, e faz a ressalva dos recebimentos de boa-fé. E o artigo 115... E o artigo 115, inciso 3º e parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, ela dispõe sobre o recebimento dos valores pagos indevidamente a título de benefício de prestação continuada e traz nesse inciso 3º e no parágrafo 3º hipóteses de cobrança dos valores, de valores recebidos de boa-fé. Então, nesse sentido, o que esse parecer ele afirma? Ele afirma que o artigo 49, ele não foi revogado por outra norma da mesma hierarquia, entretanto, houve o quê? Houve a perda superveniente da eficácia da ressalva contida em sua parte final. No caso, a ressalva nos casos de recebimento de boa-fé. Enquanto, no caso, enquanto norma regulamentadora. Então, eu vejo que essa discussão da questão da revogação do ofício circular número 15 é muito mais prejudicial do que se imagina ao fazer a análise desse parecer. Uma vez que, em linhas gerais, ele pugna pelo quê? Pela cobrança dos valores recebidos de boa-fé. Ocorre que, para o nosso alívio, tanto o Ministério da Cidadania quanto o INSS, eles mantiveram o seu posicionamento acerca dos valores recebidos quando presente a boa-fé, ou seja, mantiveram o artigo 49 do regulamento do BPC. Outro sim, é interessante observar que o ofício circular número 15, ele é oriundo do parecer 01130, o parecer de 2018, que é um parecer relativo a uma consulta feito referente à portaria conjunta número 3, que, salvo engano, está vigente, corrija se eu estiver errado, doutor Beirão, e ele trata pontualmente dos esclarecimentos acerca dos casos de má-fé e, inclusive, também da ressalva dos valores recebidos de boa-fé. Então, eu entendo que devemos, sim, utilizar o artigo 49 da lei do decreto, do regulamento, e seria mais ou menos o parecer também, a portaria conjunta número 3, para fundamentar os nossos votos. Beirão, é com você. Opa! O ofício foi embora e já foi tarde. Não me faz nenhuma falta um ofício do INSS. Primeiro, porque não nos vincula. Segundo, como bem colocado pela doutora Pamela, o que esse parecer que ensejou o ofício dizia? Isso aqui é má-fé, isso aqui não é. Foi isso que o parecer disse. Então, ele, no meu entender, ele suprimiu o devido processo legal. Inclusive, quando nós vamos ver justamente o artigo 49, quando ele expressamente ele faz a ressalva dos casos de recebimento de boa-fé, a própria portaria conjunta número 3, né, do antigo MDS junto com o INSS, que é o equivalente à IN 77 do BPC-LOAS, no artigo 35, ela já fala isso de uma maneira bem clara.
no artigo 35, parágrafo 2º, quando diz o seguinte: a cobrança dos valores pagos indevidamente depende de apuração e comprovação de dolo, fraude ou má-fé. Não fez nada mais do que repetir o que diz o artigo 69 da Lei 8.212. Ali, pessoal, era uma tentativa, não sei se pela falta de servidores que nós sabemos que o INSS atravessa, ou pelo represamento de processos, eles queriam dar celeridade a uma decisão que só pode ser tomada mediante apuração. Então, você não pode pegar caso a caso e dizer, eu acho que isso aqui é má-fé, cobra. Eu acho aqui que não teve má-fé não, tadinho. Deixa, só cessa o benefício, mas não cobra os valores retroativos. E isso, como a gente falou no tópico anterior, não pode ser feito ao bel prazer de quem está julgando, de quem está analisando no INSS ou no Conselho, sem a apuração, conforme, novamente, e em que pese, a gente está citando a Lei 8.212, como a gente já falou, ela trata não apenas dos benefícios, não apenas do custeio, mas como também de toda a seguridade social, e ela expressamente traz no caput do 69 que o INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e manutenção dos benefícios por ele administrados. Então, por isso que a gente insiste em dizer, BPC Loas esquece 8.213, esquece o decreto 3.048, onde diz que tem que apurar benefícios por ele administrados, previdenciários ou assistenciais, é a Lei 8.212 no 69. E corroborado, obviamente, pelo decreto 6.214, que regulamentou o BPC, e também a portaria conjunta, número 35, onde a própria administração já tinha dito, só cobre os valores pagos, que são devidos no caso de irregularidade, ressalvados os casos de boa-fé, e esta apuração de má-fé, e esta convicção de que houve má-fé, fraude ou dolo, depende de uma apuração. Então, nós temos elementos na nossa pirâmide administrativa superiores ao simples ofício da diretoria do INSS, porque nós temos uma lei, nós temos um decreto específico, uma portaria conjunta, assinada pelo INSS com um ministério, né? Então, não vejo tanta prejudicialidade das nossas análises pela revogação do ofício 15 por conta desse outro arcabouço normativo que nós temos para fundamentar nossos acordos. Deixa eu interferir um pouquinho aqui no bate-papo. O doutor Beirão está dando algumas respostas que estão sendo músicas para os meus ouvidos. Doutor Beirão e doutora Pamela, porque sempre fiquei muito incomodado, confesso a vocês, eu estou no conselho desde 2014, me deixou sempre muito incomodado ver indeferimentos a torto e a direito com base em normas internas, instruções normativas. E uma das primeiras orientações que eu recebi da minha presidente aqui, na 24ª, foi que a IN fosse usada somente, como a doutora Pamela disse, o doutor Gustavo disse, que fosse utilizada apenas quando fosse beneficiar o segurado ou o recorrente, porque era uma própria norma interna do INSS e o INSS não poderia descumprir a sua própria norma, mas que obviamente não nos vincularia para poder cessar o direito. Eu queria fazer uma segmentação aqui nesse debate, porque como eu previa, nós não conseguiríamos abordar todos os temas, já tinha previsto que a gente não conseguiria tratar disso tudo, então eu quero já prestigiar as pessoas que estão nos acompanhando através do chat do YouTube, e fazendo perguntas, dando boa tarde para nós, elogiando. Mas antes mesmo de passar as perguntas deles, eu quero colocar aqui para todos verem aquela questão do sorteio, que eu não posso finalizar jamais esse debate de hoje sem promover o sorteio. Palavra é dívida, né? Então, o sorteio vai funcionar da seguinte forma, para quem está nos acompanhando pelo chat do YouTube aí. Já prepara a câmera do celular aí com o leitor de QR Code. Eu vou disponibilizar aqui agora na tela um QR Code para que vocês possam apontar a câmera do celular de vocês e vocês serão direcionados para um outro ambiente.
Lá nesse outro ambiente, existe uma pergunta relacionada ao tema de hoje. E quem responder primeiro a pergunta e de forma completa, o que eu digo de forma completa? Com o nome, telefone de contato e a unidade julgadora, porque senão a pessoa ganha, mas não leva, como se diz em Minas Gerais, né? Então a pessoa vai ter que dar a resposta completa e com a sua identificação, para que nós possamos entrar em contato com vocês tão logo que termine. Se eu conseguir fazer a apuração ainda durante o debate aqui, terei o maior prazer de anunciar o vencedor, o sorteado. Mas se porventura eu não conseguir, eu vou fazer a apuração aqui e entro em contato com quem tiver ganho esse livro. Deixa eu colocar o livro aqui novamente. Esse livro tratando sobre reforma da Previdência Social. E para vocês que já se prepararam aí, o QR Code que está aparecendo na tela para vocês precisa ser escaneado agora nesse momento. E vocês vão ser direcionados para um outro ambiente que tem uma pergunta. Então basta que vocês respondam completamente a pergunta, com o nome de vocês completo, o telefone de contato e também a unidade julgadora, porque nós estamos prestigiando os colegas do CRPS, tá? Tá aí o QR Code, já foi. Vou voltar aqui para a nossa tela de debates. E agora, partindo diretamente para as perguntas, eu quero fazer uma pergunta minha para vocês dois. Eu tenho essa prerrogativa na condição de apresentador, eu posso fazer a pergunta, né? E uma questão que sempre me incomodou, é uma questão até processualista, nem é uma questão de direito material. Uma questão que sempre me incomodou é quando o INSS, doutor Beirão, doutora Pâmela, o INSS ele movimenta toda a máquina administrativa para poder cessar o benefício e realizar aqueles cálculos de valores indevidos e realizar a cobrança. E aí o processo vem para nós julgamos antes até do ofício circular e antes do enunciado 10 do CRPS, eventualmente nós negávamos provimento ao recurso. E, posteriormente, o INSS ele embargava, apresentava uma revisão de ofício, ou uma revisão de acórdão, na verdade, dizendo que o ofício circular, que era posterior ao período de apuração, ele tratava da isenção da cobrança. E aí eu questiono o doutor Beirão, a doutora Pâmela, nesse tipo de caso em que o INSS apresenta um recurso contra a própria ação dele no curso processual, ele teria direito de agir, interesse de agir nesse tipo de situação? O que vocês acham a respeito disso? Bom, no meu entendimento, entendo que o INSS ele é uma parte no processo. E como uma parte no processo, ele pode se manifestar nos autos a qualquer momento, respeitados, sim, os procedimentos previstos, seja um embargo de declaração, seja uma revisão de acórdão, tem que preencher os requisitos para que ele se manifeste nos autos. Desta forma, eu entendo que, ainda que ele pugne inicialmente, né, ele pugne pelos efeitos desfavoráveis, né, àquela parte, posteriormente ele pode sim mudar o seu convencimento e solicitar, então, mudar o seu convencimento e solicitar que seja deferido aquele recurso da outra parte, no caso. Então, ademais também entendo que a administração pública, com base na Lei 9784 de 99, ela é regida pelo princípio do informalismo. Então, o formalismo ele só vai ser utilizado quando ele for essencial para a garantia do direito dos seus administrados. Então, nesse sentido, eu entendo que sim, o INSS ele pode se manifestar de forma contrária, desde que respeitados os procedimentos. Passo, então, a palavra para o Beirão, nosso colega. Doutor Beirão. Eu entendo que para você recorrer, primeiro você tem que ter o interesse de agir, né? Então, se o INSS ele recorre de uma própria decisão dele, se isso chega para mim, eu simplesmente não conheceria do recurso. Mas, como a doutora falou, a doutora Pâmela, a gente não pode cercear o direito de petição, que está lá previsto no artigo 5º da Constituição. Ainda que seja o INSS, essa peste tem o direito de pleitear o que ele quiser no nosso processo administrativo. Mas nesse caso, e não só como o doutor Wilson falou, existem situações
onde o INSS, a gente já pegou, inclusive, situações onde o INSS recorre de um enquadramento de tempo especial, onde a própria perícia, na análise inicial, deferiu. Aí o INSS vem recorrido contra o deferimento do reconhecimento de tempo especial. Eu falei, tu tá louco, INSS? Então, isso é mais comum do que possa acontecer. Mas eu vejo que, neste caso, carece, né, do interesse de agir para que o recurso seja conhecido e adentrado ao mérito. Muito bem, eu que já tive a minha prerrogativa de apresentador, vou passar a palavra para a Tássia, a nossa colaboradora e coordenadora do fórum. Que Temos muitas perguntas aí, Tássia? Ficou no chat lá monitorando, incentivando o pessoal lá. Tássia, com você. Pergunta aqui do Gabriel Rubinger. A má-fé deve necessariamente ser apurada na esfera penal ou o INSS poderia apurar a má-fé em processo administrativo autônomo e prosseguir com a investigação de irregularidade, independente do prosseguimento do processo na esfera penal? Complementando ao debate anterior de vocês, ela é bem oportuna. Doutor Beirão? Como a gente já citou, inclusive eu vi aqui a fundamentação, né? A própria Lei 8.212, ela dá, sim, competência ao INSS para apurar indícios, irregularidades, erros, e claro que, uma vez detectada esta má-fé, compete ao INSS acionar a Polícia Federal, né? Existe hoje a Deleprev, que são delegacias especialistas no combate aos crimes previdenciários, para que a persecução no âmbito penal se dê lá no âmbito penal, independente das sanções civis e criminais que elas se acumulam, né? Então, não há, ao meu ver, impedimento de que se haja sanções no âmbito civil, no âmbito administrativo e também no âmbito penal. Mas, como nós já falamos, uma vez identificada a má-fé, por exemplo, questão de desvio de benefícios por conta de quadrilhas organizadas, etc. e tal, isso deve continuar a persecução penal no âmbito lá da Polícia Federal, para que os culpados sejam, evidentemente, sejam penalizados, enfim. Mas a Lei 8.212, no artigo 69, ele traz claramente a competência do INSS no âmbito civil e administrativo para apurar esse tipo de irregularidade. Eu acompanho o relator também no sentido de que sim, o INSS ele pode apurar fazer a apuração dessa irregularidade, da má-fé. Entretanto, acredito que quando esse processo vem para nós temos que analisar muito bem para que não cometamos excessos. Então, é importante verificar que, conforme já dito pelo nosso colega Beirão, que a má-fé ela deve ser robustamente comprovada. Então, não pode ser um simples, esse processo ele está eivado de má-fé e ponto. Não, tem que ter provas robustas dentro dos autos que levem a crer que realmente naquele processo foi comprovada a má-fé. Não só um indício, mas que sim, esse processo realmente, esse ato, né, foi um ato de má-fé. Tássia? Posso emendar essa pergunta numa questão que a gente debate muito em mesa? A má-fé, ela tem que ser praticada diretamente por quem recebe o benefício, que é o que mais a minha junta pega, né? São benefícios onde o próprio segurado está sendo acusado de irregularidade, né? Então, essa má-fé, ela tem que ser praticada pelo segurado, o recebedor do benefício, ou algum componente do grupo familiar cometendo, há de se entender que é má-fé também. Eu diria até mais, um procurador que está constituído nos autos, responde pela parte se ele comete uma má-fé, ainda que processual. O que vocês acham? Quem se habilita a iniciar aí? Doutora Pamela?
Ou quer ficar para o final para fechar? Vamos lá. Entendo que deve ser comprovada a má-fé do beneficiário. Né? Deve ser comprovada a má-fé da parte. Se foi, por exemplo, no caso que o nosso colega Wilson colocou, foi um procurador que utilizou meios fraudulentos, inclusive foi verificado que foi esse procurador que seja oficiado à OAB, que seja feito todos os procedimentos necessários, mas a parte para que ela seja imputada, né? Enfim, e também me faltou agora a palavra, mas enfim, é nesse sentido que eu exponho o meu esclarecimento, é que para que a parte seja imputada a má-fé daquele beneficiário, deve sim ter provas robustas, contundentes de que ele agiu de má fé, até mesmo porque aquilo pode ser levado, como o nosso próprio colega Beirão falou, para a esfera criminal, para a esfera civil. Então, nesse sentido que eu sigo o meu raciocínio, e aí eu deixo para o nosso colega Beirão complementar. Nesse caso, data máxima vênia, eu vou pedir divergência, porque o decreto 6.214, ele é muito claro no seu artigo 35A, quando ele fala da responsabilidade, né? Lá diz que tanto o beneficiário ou o seu representante legal deve informar ao INSS alterações nos dados cadastrais, mudança de nome, endereço, fruição de qualquer benefício, ou seja, o decreto ele é claro em dizer que não importa se é o beneficiário, o seu representante legal, ocorrendo a má-fé, obviamente, depois, como nós já falamos, de todo um devido processo legal, uma apuração onde caiba o contraditório, a ampla defesa, eu entendo que tanto o representante quanto o beneficiário, né, nos termos do artigo 35A do decreto 6.214, eles podem ser, tanto por ato de um quanto de outro, pode sim sofrer o revés da devolução de valores. Importante, pessoal, é que muitas vezes o que acontece? Ou é um recebimento pós-óbito, e aí a gente não tem como alegar má-fé do decujus, né? Então, nesses casos, são pessoas que utilizaram da sua... Né? Muitos dizem, eu não sabia, eu achava que era um dinheiro para sempre, etc. e tal. Mas aí a gente tem que, nessas horas, só pesar o nível de conhecimento do homem médio, né? Dentro desta apuração que será feita pelo INSS ou pelos órgãos competentes, né, a ponto de se realmente dizer que a pessoa recebeu sem saber que poderia. Por isso que eu digo que, para nós, enquanto conselheiros, essa não é uma atribuição. Isso tem que chegar para a gente pronto. E que pese a gente, como a Roseli já falou, o processo vem capenga pela metade, né? Eu acho que é muita responsabilidade nós assumirmos que houve uma fraude, uma má-fé, sem uma apuração, porque amanhã ou depois podemos até, como foi o caso da nossa colega aqui em Brasília, ser chamado ao judiciário para dizer, vem cá, com base em que provas você está dizendo que a pessoa agiu de má-fé? Mas entendo que, pelo descrito no artigo 35A, tanto o beneficiário quanto o representante, em ambas, a atitude de ambos pode sim ensejar devolução. Tássia? Entrando. E quando o beneficiário é um menor e quem fez os atos é um procurador maior, né? O menor seria beneficiado por ser isento pela lei? Podemos adotar esse raciocínio por essa conclusão? É que o menor é representado, né? Então, neste caso, a responsabilidade é toda do tutor, do curador, de quem pediu o benefício, né? Exatamente, o menor é imputável nesses casos, né? Principalmente na esfera penal, né? Como a gente sabe. Mas perguntas, Tássia?
Pode falar, doutora, perdão. Não, eu ia dizer que eu concordo com o nosso colega Beirão. Prezados, nós temos, eu acho que tem perguntas pelo que eu estou acompanhando no chat, mas são 5h22, horário de Brasília, e como eu disse para os senhores no início, a previsão é que nós não nos estendêssemos mais de 1 hora, e acabou atrasando uns 10 minutos, então acredito que as perguntas que porventura não tem aí, eu peço, utilizando o termo que vocês utilizaram hoje em algumas vezes, peço vênia para os colegas para não fazê-las, o que também não impede que elas sejam feitas no particular, posso passá-los depois. E já vamos dar seguimento aqui à nossa continuidade. Temos um ganhador do livro, na verdade uma ganhadora. E eu vou ter que espelhar aqui, deixa eu ver se eu consigo espelhar, porque são tantas coisas. Compartilhar a sua tela. Deixe-me ver. Deixe-me ver aqui agora, deve aparecer a minha tela aí a qualquer momento. Vocês estão vendo a minha tela aí, então, né? Sim, estou vendo. Eu acredito que os colegas não estarão vendo, talvez. Mas enfim, depois eu vou postar no grupo para os colegas verem. O ganhador e aí passa o procedimento. Não, é porque eu queria mostrar para depois as pessoas não acharem que é marmelada, tá? Em Minas a gente utiliza a expressão marmelada. Mas a ganhadora do nosso... Deixa eu voltar com a minha câmera aqui. A ganhadora do nosso livro, coincidentemente, é uma colega que fará sua apresentação no nosso próximo debate, a doutora Carolina Albuquerque, colega da doutora Pâmela lá da 16ª Junta de Recursos do Paraná. E ela respondeu corretamente a pergunta que estava... Deixa eu abrir aqui. A pergunta que estava sendo feita no outro ambiente, a pergunta era, conforme a Lei 8.742, que é a lei que tratam do benefício de prestação continuada, qual pessoa não tem o BPC cortado, cessado, mesmo se ela for contratada? E a própria legislação ela trata lá no artigo 21, que o aprendiz incapaz, se ele for contratado, ainda assim ele tem remuneração e mesmo assim é um caso que a própria lei isenta. Então ele pode trabalhar sem nenhum prejuízo. Na verdade é um estímulo da lei para que ele possa ser contratado. A doutora Carolina Albuquerque acertou, inclusive com a fundamentação da legislação. Então, doutora Carolina, farei contato assim que terminar o debate para poder pegar seu endereço e encaminhar o livro de reforma da Previdência, desde que a doutora Carolina tire uma foto e mande para a gente depois para apresentar no próximo evento ou apresentar lá na nossa turma de conselheiros, tá? Novamente eu peço licença aos colegas para não fazer as outras perguntas em razão do adiantado da hora e gostaria muito de agradecer. Nós sabíamos, já era previsto, que nós não conseguiríamos esgotar os temas de hoje. Triste. Eu ainda tinha 3 tópicos, mas nada impede que possamos agendar um outro evento, né? Com certeza, vai ser um grande prazer. Nós já quebramos o gelo inicial com o Dr. Beirão, com a doutora Pâmela e vocês são muito bem-vindos a qualquer momento. São muito didáticos também, o que facilita bastante a compreensão. Eu acredito que o objetivo principal, que era fomentar ideias e discutir sobre o assunto, ele foi alcançado, apesar da gente não ter esgotado todas as perguntas. E já agora aos 45, na verdade aos 48 do segundo tempo, que nós já estouramos o horário, quero passar para os colegas a última novidade que eu havia anunciado inicialmente. Quem participou dessa simples brincadeira que foi feita com a leitura do QR Code, a doutora Carolina Albuquerque, que ganhou esse livro aí, pôde perceber que foram encaminhados para um outro ambiente. Esse outro ambiente é uma ferramenta nova que o Fórum de Conselheiros, o Fórum de Debate, resolveu criar, que é um site para que vocês, conselheiros, possam ver e possam ser vistos. Um site em que vocês terão acesso não apenas ao material do Fórum, os vídeos, como também alguns artigos escritos pelos coordenadores, por alguns colegas que foram convidados. Já deixo aqui o meu convite também para a doutora Pâmela e ao doutor Beirão, que possam escrever artigos que nós teremos o maior prazer de publicar lá. E uma situação que o Dr. Marcelo Bócio vem repetindo e que a gente vê nas aulas, é que o Cleodomar bate muito nessa tecla, que muitas vezes algumas informações são citadas nos nossos acordos, porém sem dar os créditos. Quem sabe vocês nos mandam um artigo, o artigo ficará nesse site e na hora de um colega elaborar o voto e sustentar um posicionamento no seu voto, o artigo pode não apenas ser mencionado nesse voto, como também a URL, o link desse artigo pode constar no voto também, para que outras pessoas possam ter acesso.
Então eu convido todos vocês a conhecer essa nova plataforma, esse site criado para os conselheiros postarem os seus artigos. A gente não vai fazer concorrência ao CRPS, não. O CRPS tem uma plataforma específica de divulgação de informações e lá que vocês encontrarão isso. Mas era uma lacuna também existente para que vocês pudessem publicar alguns artigos, alguns acórdãos interessantes. Frequentemente a gente vê no grupo dos conselheiros aí alguém perguntando sobre qual o posicionamento sobre aposentadoria, por exemplo, de anistiado, pensão honorífica, acordo de cooperação entre países. Então, se você tiver algum voto, algum entendimento, um artigo interessante, mande para a nossa equipe, procura a nossa equipe, que nós vamos ter o maior prazer em publicar. Já existem artigos publicados lá no site, e esses artigos são dos assuntos mais variados possíveis. Nós temos direito adquirido, solução de conflitos, escrito pela Tássia, que está aqui hoje no nosso debate, JA administrativa, que já chega no conselho, escrito pelo Gabriel Ribeiro. Nós temos até um artigo escrito sobre aspectos jurídicos de radiação cósmica dos aeronautas. Vejam vocês, ó. Nós temos o colega Gabriel Rubinger, da CAGE, escreveu esse artigo e já está disponível para vocês. Então venham fazer parte também dessa plataforma, venham ver o que os colegas estão escrevendo e venham postar também, venham encaminhar para a gente o que vocês estão escrevendo. Vai ser muito importante trocar esse tipo de experiência. Agora, para os finalmente, já feito o jabá do fórum, partindo para os finalmente, eu vou devolver a palavra para os colegas, para as suas considerações finais. Primeiramente, começando pelas damas, pela doutora Pamela. Doutora Pamela, muito obrigado, tá? Foi um prazer tê-la aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, Wilson, feito por você, pelo doutor Gabriel também, pela a doutora Rucilene, com quem conversamos, e é muito bom esse fórum de debate, porque temos uma integração, tantas pessoas que antes eu não conhecia e hoje estou tendo contato, e isso é uma experiência ímpar, eu diria, dentro do Conselho. E parabenizo vocês também pela iniciativa. Agradeço também a todos que tiraram uma hora do seu tempo para estar aqui nos ouvindo, nos prestigiando, todos os nossos colegas. Eu não vou enumerar, não vou citar nomes, porque infelizmente são muitas pessoas, mas doutora Carolina, com quem eu tenho um grande carinho, a minha presidente Noeli, Martinho, Patrícia, enfim, todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, o meu muito obrigada, e eu finalizo a minha participação aqui com uma música que é muito pertinente para o momento, que é do Raul Seixas, que ele fala que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Doutor Beirão, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Nos engrandece muito um fórum criado para conselheiros e ser tão bem prestigiado também pelos presidentes. Então é uma satisfação muito grande. Doutor Marcelo Borso já participou, doutora Cristiane Santana, doutora Ana Cristina, da 25ª. E agora o senhor também, agora o senhor me permita chamá-lo de senhor ao final, em razão da liturgia do cargo. É um prazer muito grande, nos honra muito a presença de mais um presidente aqui, significa que o trabalho vem sendo bem feito e que todos os conselheiros podem contar com os senhores. Muito obrigado, doutor Beirão. Wilson, eu que agradeço, mais uma vez me sinto muito feliz e honrado em participar. Só esclarecendo que presidente também é conselheiro, tá? Não excluam a gente não, é que a gente tem o maior prazer em participar dos fóruns. Obviamente temos uma junta, uma câmara, às vezes para gerenciar, às vezes com bastante conselheiros, às vezes com uma série de atribuições não só da parte jurídica, mas também administrativa, mas que faz parte, e é sempre importante que a gente tenha esta visibilidade entre nossos pares, que nós possamos fazer esse tipo de integração que é muito importante, dizer que nós também, apesar de sermos de unidades julgadoras diferentes, se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição, tá? E queria, por último, deixar aqui no nosso chat, como a gente estava falando tanto de apuração, da irregularidade, eu deixei aí o manual do MOB, né, que foi o link, né, que foi da resolução 276, atualizado pelo despacho decisório número 1, para que aqueles que ainda têm alguma insegurança na hora de fundamentar, vocês abrirem esse manual, vocês vão ver no capítulo 3, a partir da página 80,
que fala todo o passo a passo de como o INSS deve agir para apurar irregularidade. Então, não tem desculpa para o INSS não apurar. Tem um manual bonitinho, dizendo passo a passo como que deve se fazer, e neste caso, apesar de não nos vincular também por ser um ato do INSS, mas quando ele toma uma decisão em desacordo com os próprios atos que lhe vinculam, nós podemos citar isso como fundamentação. Então, só agradecer mais uma vez a participação de todos os conselheiros. Quem quiser depois, pessoal, fazer alguma pesquisa de atos, de jurisprudência também, além do site que o nosso colega Wilson falou, lá no nosso site, o Gustavo Beirão, eu digo que metade ele foi feito para os meus alunos de pós-graduação, metade para os nossos conselheiros, onde nós temos as resoluções, as súmulas da AGU, todos os pareceres vinculativos, enunciados, todos separados por assunto, né? Quem quiser depois dar uma passadinha lá, eu vou deixar aqui no chat também, para aqueles que tiverem interesse, que é gustavobeirão.com. Muito obrigado, doutor Gustavo. Tenho certeza que os colegas vão procurar, porque um dos recentes questionamentos, e exigências e necessidades dos conselheiros é exatamente essa base jurisprudencial que nós ainda não temos. Então, eu tenho certeza que os colegas vão procurar. E a doutora Pâmela já levantou o dedinho lá, claro, Pâmela, fica à vontade. Data Vênia, eu também gostaria de fazer uma pequena divulgação. Posso, Wilson? Claro, lógico. Eu e a doutora Carolina temos uma página no Instagram que é @previdência_em_destaque, que lá nós trazemos todas as atualizações de conteúdo jurídico, nós postamos tudo sobre conteúdo jurídico previdenciário. Então, só esse pequeno adendo para não tomar muito seu tempo. Obrigada, tá? Imagina. Invertendo a ordem aqui, passar para a doutora Tássia, que representa nossos colegas do fórum, Gabriel Ribeiro, que teve um contratempo e precisou sair, o Gabriel Rubinger, que estava e ficou o tempo todo no chat, a Elisete também, que nos auxilia, Rafael Galho, que é o coordenador geral da Escola do CRPS, que sempre nos incentivou desde o início. Obrigado a todos vocês. Passar a palavra para a doutora Tássia. Quero parabenizar aos debatedores, altíssimo nível da conversa, foi muito bom. Da minha parte, eu vou ter que mudar alguns votos, mas acrescentando informação. Vocês trouxeram muita coisa, parabéns, vamos melhorar. Obrigado, Tássia. A Tássia eu pesquei aos 45 do segundo tempo, falei que ela iria aparecer aqui, ela aceitou de pronto. E obrigado novamente, Tássia, pela disponibilidade. E fazer um agradecimento especial aqui para a nossa mediadora de hoje. Muitos dos senhores não têm ideia do que acontece nos bastidores para que um evento desse aconteça. E de parte técnica, vocês viram que hoje nós tivemos um pequeno atraso em razão de alguns problemas técnicos, mas muita coisa é feita nos bastidores. E eu disse para a Rucilene que eu não falaria, mas eu falarei, Rucilene. Rucilene está passando uma situação muito complicada na vida pessoal dela e não era para ela estar aqui hoje. Mas há cerca de um mês ela disse que assumiria esse compromisso com a gente e de lá para cá o mundo deu uma guinada na vida dela, um peso muito grande nas costas e ela, no final de semana, falou comigo: Wilson, eu assumi o compromisso com vocês, eu assumi o compromisso com o fórum, assumi o compromisso com os colegas e eu estarei lá presente. É a primeira transmissão dela e ela conseguiu conduzir brilhantemente, mesmo com as dificuldades técnicas que ela teve antes de começar também a nossa transmissão. Rucilene, muito obrigado de coração mesmo, reconheço o seu esforço e você é muito bem-vinda no nosso fórum. E sem você hoje, presente aqui hoje, esse debate de alto nível, como a Tássia disse, jamais seria possível. Muitíssimo obrigado, tá? Obrigada a você. Eu quero agradecer, novamente os nossos convidados, a doutora Pâmela e o doutor Beirão, pelo altíssimo nível de debate, como já foi falado pelo Wilson, pela Tássia. Dizer que foi uma honra, aprendi muito também, e agradecer aos colegas que nos assistiram, tiraram aí um tempinho para ficar com a gente. Eu tenho certeza que também devem ter enriquecido, e vão enriquecer suas fundamentações relacionadas a esse tema, que é bem polêmico, inclusive. Quero agradecer especialmente o Wilson, por me dar força para estar aqui hoje, por me ajudar, principalmente na questão do roteiro, das perguntas.
E é isso, gente. Foi uma honra. Muito obrigada. Agradecer ao meu colega, os meus colegas de junta aqui, meu presidente também, que sempre me incentivou. Ao Gilberto Batista, que é o representante das empresas aqui, que também me fez estar aqui hoje, me apoiou. E é isso. Só tenho gratidão. Hoje a palavra é gratidão. Muito obrigada, tá? Obrigada por tudo mesmo. Adorei. Foi muito enriquecedor para mim. Eu disse para você, antes da gente entrar ao vivo, que depois que você passasse por esse momento, o doutor Beirão talvez não estivesse presente, mas a Pâmela não me deixará mentir sozinho. Eu disse para você que depois que terminasse o debate de hoje, você ia gostar e ia querer voltar outras vezes. Eu tenho certeza que você gostou, porque realmente é muito gratificante compartilhar com os colegas conhecimento e proporcionar essa plataforma. Meus queridos, muito obrigado a todos. Como eu disse no início, a gente não tinha nenhum objetivo de traçar vencedores nesse debate, era apenas para fomentar a ideia mesmo. Nós já temos um próximo encontro previsto para o dia 13 de outubro. A doutora Tássia estará presente na condição de debatedora. A doutora Carolina Albuquerque, que ganhou o livro, também será mais uma debatedora. E eu, que vos apresento aqui hoje, serei um mediador. Conto com a presença de todos vocês. Foi um grande prazer. Espero que a tarde tenha sido produtiva para vocês, como foi para mim, pessoalmente. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Abraço para todos. Abraço. Tchau, tchau. Boa tarde.